O valor para se locomover no Brasil em 2017 foi de 41% mais caro do que em 2016. Isso juntando todos os meios de transportes. Acompanhe na reportagem. Se dependesse do valor do transporte, a inflação de 2017 teria ficado bem mais alta do que os 2,95%. Seja o valor dos combustíveis ou o preço das passagens de ônibus, trens, metrôs e aviões, o valor para se locomover no Brasil em 2017 foi 41% mais caro do que em 2016, juntando todos os meios de transporte. Em um país onde boa parte dos transportes é feito sobre rodas, um aumento de combustível pode encarecer o valor de vários produtos na prateleira dos supermercados. Os transportes já tinham começado o ano com uma alta medido pelo IPCA 15, que consultou os preços do dia 15 de dezembro ao dia 15 de janeiro. A gasolina tinha subido 2,36%, o etanol 3,86% e os ônibus urbanos 0,43%. Agora, a Agência Nacional do Petróleo divulgou o 13º aumento seguido da gasolina nos postos do país. O valor médio do litro pago para o consumidor passou de 4,194 para R$ 4,198, um aumento de 0,1%. O diesel subiu de R$ 3,37 para R$ 3,38. A alta também foi verificada no etanol, que passou de R$ 2,99 para R$ 3. A pesquisa da ANP é feita semanalmente. Nesta última edição, foram levantados preços em cerca de 5.700 postos em todo o país. Acompanhe agora o plantão da redação. Centenas de trabalhadores passaram segunda-feira na fila por uma vaga de emprego no Hospital Regional de São José dos Campos. As inscrições são para 900 vagas e os interessados podem se candidatar até a próxima quinta-feira. A fila se concentrou na porta da Universidade Estadual Paulista, local onde também estão sendo recebidas as fichas de inscrições para as vagas. As oportunidades são para as áreas de administração, atendimento, farmácia e enfermagem. Mais de 12 mil alunos da rede municipal de Jacareí retornaram às aulas nesta segunda-feira sem uniforme. Problemas de licitação gerou um novo edital que foi aberto em novembro, mas ainda não foi concluído. Os pais reclamam que os uniformes de anos anteriores já não servem mais às crianças. Este é o segundo ano que o mesmo problema ocorre. Fique agora com a previsão do tempo. As temperaturas para amanhã chegam em Caçapava, mínima de 18 e a máxima de 26 graus. Em Tremembé, mínima 18, máxima 28. Já em Cruzeiro, mínima de 24, máxima de 36. Em Ubatuba, mínima de 21 graus e a máxima de 29. Condenado em segunda instância, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção e lavagem de dinheiro, o presidente Michel Temer comenta a situação e admite que gostaria que Lula disputasse a eleição de 2018 e fosse vencido no voto. O presidente Michel Temer comentou a situação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro na última semana. Temer admitiu que Lula é uma figura de muito carisma e que não é sem razão que ele ocupa uma das primeiras posições nas pesquisas. E que por isso não é possível dizer que o petista está morto politicamente. Temer garantiu que preferiria que Lula disputasse as eleições de 2018, um cenário incerto diante da condenação. O presidente declarou que gostaria que Lula não tivesse essas responsabilizações todas, que pudesse disputar a eleição e fosse vencido no voto. Para Temer, a não participação do ex-líder sindical nas eleições em razão da condenação tensiona o país. Lula foi condenado em 24 de janeiro pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a 12 anos e 1 mês de prisão, mas a pena só pode começar a ser cumprida quando esgotados todos os recursos de defesa. A condenação está relacionada a um apartamento no Guarujá, litoral de São Paulo, que o ex-presidente teria recebido da empreiteira OAS para facilitar contratos com a Petrobras. O ex-líder sindical se declara inocente e denuncia o assédio da justiça para impedi-lo de se candidatar a um novo mandato presidencial. Acompanhe mais uma parte da entrevista de hoje.
Eleição é a base de tudo. Foi a questão que eu deixei no ar aqui antes da ida para o intervalo. Nós estamos recebendo o presidente da OAB de Taubaté, Luiz Guilherme Viana. Certamente, anota esse nome, hein? Vai dar muita coisa boa no trabalho dele lá na capital, em São Paulo, quando ele estiver no Conselho Seccional. Eu tenho certeza que vai estar, estou profetizando. Marcos Limão, e essa história de fake news, nós não esgotamos ainda o tema. Essa questão de notícias falsas e processo eleitoral, eu quero aqui fazer um elogio ao Tribunal Superior Eleitoral, porque ele está se antecipando a esse fenômeno que foi visto nas eleições dos Estados Unidos e da França, principalmente, que... Você diz o ministro Luiz Fux, que já está preocupado. Ainda nem tomou posse, mas já está preocupado. Isso. E aí, pela essa experiência que aconteceu nesses dois países, a Justiça Eleitoral instituiu um conselho consultivo com a presença da Polícia Federal, da ABIN, do Ministério Público, do Exército e membros da sociedade civil da área de legislação de marco civil de internet, para poder prevenir a ocorrência desse tipo de ação. Porque se a gente for dimensionar, nós temos 145 milhões de eleitores no país e 120 milhões de usuários de Facebook. Então, qualquer ação nesse sentido, ela é muito relevante. Se 10% das pessoas, dos usuários do Facebook, forem atingidos pelas fake news, já é uma imensidão aí de 12 milhões de votos. Se pegar a campanha de segundo turno da Dilma e do Aécio, a diferença de voto entre eles foi de 3,5 milhões. Então, é muito relevante, é uma coisa que interfere na decisão que está sendo proferida ali nas urnas. E você vê que tem uns caras que são artistas, né? Eles pegam papel timbrado da FAO, de não sei o quê, e inserem ali um dado completamente diferente da realidade, deturpam tudo, e isso arrasa com o candidato, né? Vamos pegar campanhas bem antigas aí, que não tinha computador, não tinha nada disso, né? O brigadeiro Eduardo Gomes perdeu uma eleição porque disseram que ele chamou o operariado de marmiteiro. E ficou um negócio no ar, parecendo que era lambança, que era marmiteiro, que era o cara metia a mão, aí perdeu a eleição. E estava com a eleição ganha. E essa questão de boato, de panfletos apócrifos, não é novidade no processo eleitoral brasileiro. Mas com as redes sociais, isso toma uma dimensão muito grande. Dinamizou. E interfere, de fato, no processo eleitoral. Já aproveitando esse tema, Católico, em relação aos posts patrocinados de Facebook, é importante deixar claro aí para o eleitor que é proibido ele fazer post patrocinado. A legislação somente permite que seja feito por candidatos, partidos ou coligações. Então, você que é eleitor, que se interessa simpatiza com algum candidato, não pode fazer post patrocinado com conteúdo eleitoral. Se você fizer isso, você está sujeito à sanção da Justiça Eleitoral. E se não tiver patrocínio, for por amor, né? Por amor, pode fazer. Pode fazer. Pode fazer. E a legislação nova, ela tipificou o crime de guerrilha virtual. Porque as campanhas elas estão montando times para difamar o adversário. Isso aí está previsto, pena de detenção e multa na legislação nova que vai ser aplicada esse ano. Loucura, né? Eu soube, presidente Luiz Guilherme, que em Taubaté estão pensando em criar um tributo de imposto sobre serviço dessas pessoas que fazem essas páginas, essas montagens. Isso vai funcionar nessa eleição, será? Vai dar tempo? É uma matéria que tem que ter... Eu acho que tem que ter anualidade, né? Tem que ter um espaço, a parte tributária, talvez aí precise verificar com mais calma, mas certamente eu não acredito que talvez já possa ser exigido neste momento, né, para esta eleição que teremos agora em 2018. E seria constitucional o município legislar em cima de matéria eleitoral ou que tem influência na matéria eleitoral, Marcos? Sem dúvida é inconstitucional, né? Isso aí é pertinente ao Congresso Nacional tratar dessa matéria, né? E em relação à lei nova, eleitoral nova, ela traz uma novidade muito grande também, Cataldi, em relação aos financiamentos coletivos. Os tal dos crowdfunding na internet, o candidato ele pode, a partir de 15 de maio, lançar o seu site de financiamento coletivo e somente pessoas físicas podem contribuir, porque pessoas jurídicas são proibidas de bancar a campanha eleitoral
por decisão do STF, tomada em 2015, em decorrência de uma ação patrocinada pela OAB. Para moralizar o processo, Sim, claro. né? Acabar com essa coisa aí de caixa 2. Isso. E aí, a partir de 15 de maio, esse site pode entrar no ar e o candidato pode divulgar esse site que não incorre em campanha eleitoral antecipada. Aí o site vai dizer a conta bancária, o sujeito deposita, é assim que vai funcionar? É uma empresa especializada nisso, registrada na Justiça Eleitoral, ela vai arrecadando esse dinheiro. Quando chega no momento de registrar a candidatura, se essa pessoa, esse candidato, eventualmente não registre, esse dinheiro é integralmente devolvido aos doadores. Acaba com essa história de fundo de campanha que depois da eleição o sujeito bota no bolso, sai fica, pintando né? a casa, reforma a casa da vizinha, E compra aí, Brasília, compra Elba. o resto de campanha foi sempre polêmico, né? E a tendência é que haja mais controle sobre isso. Se eventualmente sobrar algum dinheiro, ele tem que ser destinado ao partido desse candidato. Não é o próprio candidato. Não. Outra coisa é essa história da contabilidade, né? Que as pessoas jogavam tudo aí na conta da campanha. Parece que dessa vez não vai poder botar motorista, não vai poder fazer uma série de... Porque o que acontece na prática? Os candidatos, eles tinham uma certa dificuldade, por exemplo, para declarar um carro que ele usava, mas o carro era dele. Como é que um candidato vereador, por exemplo, ele ia colocar na prestação de conta um carro que é dele? Ele pôs combustível do próprio bolso para ele fazer campanha. Então, acabava jogando esses candidatos na ilegalidade, na informalidade, por dificuldade de prestar contas do oficial. E aí a legislação trouxe essa novidade de que não são considerados gastos eleitorais, portanto, não precisam prestar contas, gastos com manutenção do automóvel, combustível, hospedagem e alimentação quando forem de natureza pessoal do candidato, bem como não são considerados gastos eleitorais a remuneração, a alimentação e gastos com o motorista desse carro. E também uma coisa nova que a lei traz é a possibilidade de você usar até 3 linhas telefônicas em nome do candidato enquanto pessoa física. Você pode utilizar que também não é considerado gasto eleitoral e automaticamente, consequentemente, não precisa entrar na prestação de contas. Ou seja, facilitou um pouco a vida dos candidatos, né? E deve ter complicado um pouco a vida do contador. De certo. Presidente Luiz Guilherme, dá para acreditar que dessa vez vamos ou... Esperamos. A esperança tem que ter na eleição. O processo eleitoral é exatamente para que haja uma vitória em prol da melhora para todo mundo, do bem-estar, do bem comum. Então eu espero que as eleições sejam melhores do que as anteriores, que o povo vote de uma forma consciente, escolha de forma racional os seus candidatos e compete a nós, a OAB, aos juristas, à imprensa, à comunicação, zelar para que isso se desenvolva da melhor forma possível. E se você tiver alguma coisa a denunciar, pode procurar a OAB, pode procurar o Ministério Público e pode fazer sua reclamação diretamente também na Justiça Eleitoral, que é de uma agilidade, não tem interrupção de prazo para eles, é realmente uma justiça bem célere. Obrigado pela presença mais uma vez e vamos torcer para que o Brasil vá para frente, né? Porque a eleição é a base de tudo. Nesta edição você viu, Pindamonhangaba corre o risco de ter uma epidemia. E as novas viaturas que chegaram para reforçar o trânsito e a Guarda Municipal de Pindamonhangaba. Você viu também a arte da caricatura. E estes são alguns dos destaques mais importantes dessa edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em reportersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Temos um encontro marcado nas redes sociais e na sua TV. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá. Muito obrigada pela sua companhia.